licenciada em Comunicação Social e pós-graduada em Marketing. Começou a trabalhar no digital, corria já o ano de 2009, na Microsoft Portugal, onde foi editora e produtora de conteúdos durante quase 4 anos. Pelo caminho, ali por 2013, criou o seu blog, o Living in Shoes, e respectivas redes sociais, obviamente. Confessa que esse percurso de influencer a ensinou muito e que acabou por ter um papel bastante importante naquilo que faz hoje. E o que é que ela faz hoje? É consultora, empresária e formadora, dedica-se ao acompanhamento de empreendedoras que querem criar ou potenciar um negócio no digital, tem uma agência de gestão de redes sociais, a Magnet Media, e é ainda formadora e tem a sua própria academia de formação e que se chama Academia BB. Lançou há pouco tempo o seu primeiro livro, chama-se Empreendedorismo Feminino, um verdadeiro guia prático para começar a desenvolver um negócio de sucesso. Comigo, na rubrica Vida de Empresária, tenho o enorme gosto de ter a Bárbara Bação. Nós já nos conhecemos há vários anos, precisamente no tempo em que ela era influencer. Aliás, para mim e no meu telemóvel, ela ainda continua a ser a Bárbara Living in Shoes. Olá Viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Bárbara, muito obrigada pela tua presença aqui no É Comunicar que nos entendemos. Obrigada eu, Marta, pelo convite. Estava-me aqui a rir e a lembrar-me realmente como isto já começou há tantos anos, não é? Já me começo a sentir um bocadinho dinossauro do digital. Mesmo, no melhor dos sentidos, mas é isso Sim. mesmo. Nós em off estávamos aqui a tentar localizar a data em que eu te contactei pela primeira vez, para te convidar para uma ação de marketing de influência, e depois dessa várias aconteceram, não é? Com produtos e vários eventos, mas não conseguimos aqui localizar. Mas será ali mais ou menos por 2017, talvez. Vamos a 2017 e vamos aqui perceber, na altura, porque é que tu criaste o Living in Shoes? Explica-me. Olha, eu sempre adorei comunicar. Inicialmente a minha ideia era efetivamente tirar o curso de jornalismo. Imaginava-me a trabalhar numa redação, sempre na parte mais escrita e não jornalismo da televisão. E, portanto, sempre segui essa parte das letras. A minha mãe é professora, a minha tia é professora, venho desta área, sempre adorei livros, escrever. E, portanto, sabia que o meu futuro iria ter que passar por aí. Acontece que, efetivamente, fui tirar o curso de Comunicação Social, não segui depois a vertente de jornalismo, mas acabei por trabalhar como editora de conteúdos no MSN, na Microsoft Portugal. Só que aí, e embora eu fizesse curadoria de conteúdos, eu também escrevia alguns conteúdos. E é nesse momento que eu percebo que ali não podia dar a minha opinião. Eu tenho sempre muitas opiniões para dar, muitas coisas que quero partilhar, muitas coisas que eu quero escrever. E foi de uma forma muito amadora que, em 2013, sentada na salinha de jantar dos meus pais, que decidi criar o meu blog. Abri o blogger, o Blogspot, na altura, e comecei ali a criar, sem perceber ainda muito de HTML, de codificação, nem nada, mas comecei a fazê-lo porque eu percebi que, mesmo trabalhando na área da comunicação, um blog poderia ser o meu melhor currículo, porque seria um espaço que eu iria criar de raiz, que eu poderia escrever livremente à minha vontade, que eu poderia divulgar nas redes sociais, fotografar, poder fazer o projeto todo de raiz, não é? E de certa forma era quase como um currículo vivo que eu iria ter, e aquilo que começou por ser uma brincadeira, na verdade tornou-se bem mais do que isso. Foi, sem dúvida, o melhor elemento que eu tive no meu currículo depois da Microsoft, quando fui trabalhar para uma empresa, para um departamento de recursos humanos e depois para uma associação de franchising. O blog foi o elemento decisor, porque era ali que eu escrevia, era ali que eu fotografava e era a melhor prova daquilo que eu sabia e que eu gostava de fazer. A partir de que momento, Bárbara, se é que consegues localizar, é que as marcas ou as agências, como eu, não é? Começam enfim, a estar mais atentas àquilo que era o trabalho que tu desenvolvias na Living in Shoes, porque na altura já estávamos a falar de convites para parcerias e para eventos que já tinham aqui algum nível de remuneração, embora isto já tivesse sido há alguns anos atrás. Como é que se deu esse clique, essa transformação? Eu acho que tive uma sorte que se calhar outros bloggers, e na altura ainda não se falava tanto em influencers, éramos bloggers, eu tive uma sorte, uma cunha, digamos assim, é porque eu trabalhava já com
com algumas agências de comunicação para a Microsoft, que já enviavam os press releases, já enviavam informação, mas que sabiam que eu ali não podia, tinha que ser totalmente parcial, portanto, não podia dar a minha opinião, não, era completamente factual. E Claro, quando eu era decidi, jornalístico, não é? era Era jornalístico, jornalístico, não não dava é? para misturar, claro. E pronto, e era publicado aquilo que fazia sentido para o MSN e não aquilo que fazia sentido para mim, Bárbara, como consumidora, como leitora. Isto ainda numa altura, estamos a falar em que as revistas de moda, por exemplo, ainda estavam a começar a migrar para o digital. Então, quando eu criei o meu blog e já tinha aqui alguma relação com algumas agências de comunicação, alguns jornalistas e etc., e que comuniquei que a partir de agora eu também teria um espaço meu onde poderia comunicar a minha opinião, eu tive logo essa oportunidade de me colocar nessa base de dados para quem fizesse sentido. E depois comecei a trabalhar muito no blog. O blog era um hobby que eu levava muito a sério. Eu lembro-me de haver um ano em que eu decidi que iria escrever um artigo por dia. Durante 365 dias saiu um artigo. E claro, depois fui estudando um bocadinho mais, fui percebendo sobre SEO, fui percebendo sobre o que é que interessa efetivamente às pessoas, fui trabalhando, além das redes sociais, o posicionamento no Google, portanto, para me tentar diferenciar, contar histórias. Eu já tentava fazer um storytelling sem saber o que é que era storytelling, não é? Para ser diferente, para não ser chapa 5 daquilo que vinha no press release. E eu acho que depois isso começou a ver-se, não é? Porque depois as pessoas achavam que era só criar um blog e já estava, não é? Elas como é ser influencer e faziam muito copy-paste daquilo que havia. E como eu tinha mesmo gosto, como eu adorava contar histórias, eu acho que essa envolvência depois ajudou. E depois lá está, começas a entrar no radar de uma agência, de uma marca, de um account, e as coisas depois também vão fluindo. Depois eu fazia a parte da fotografia, fazia a parte do texto, tentava puxar ali um quê de criatividade. Se me mandassem um perfume, eu tentava contar uma história associada a esse perfume, da minha infância, o que é que aquilo me fazia sentir. E às tantas eu acho que foi isso tudo, não é? E com esta sorte inicial de eu já ter alguns contactos no meio. Certo. E o que é curioso, e tu própria assumes isso, é que essa tua experiência, ou este mix de experiências, no fundo, a tua mochila de conhecimento, quer ao nível da tua formação, quer depois ao nível do trabalho que desenvolveste na Microsoft, depois como influencer, enfim, blogger e influencer, e também noutras atividades profissionais que entretanto tiveste, na verdade todo este mix te foi preparando, foi uma espécie de rampa de lançamento para aquilo que tu fazes nos dias de hoje. Ou seja, eu pergunto, tu alguma vez tu imaginaste que ias ser empreendedor ou que ias ser empresária e ter o teu próprio negócio? Não, isto é muito engraçado porque hoje efetivamente vivo de um negócio próprio, mas se dissessem à Bárbara de 2017, 2018, 2019, até o início de 2020, que eu um dia iria ter um negócio próprio e viver de um negócio próprio, eu não ia acreditar. Os meus pais não têm negócios próprios, o meu professor, o meu pai também trabalhou por conta de outra, e portanto era muito aquela mentalidade do tem muito boas notas, estuda muito, tem boas notas para teres um bom emprego. E esse era o meu objetivo. Portanto, isto de ter um negócio, eu já tinha tido negócios sem saber que tinha. Eu comecei muito novinha com a história das miçangas e fazer fimos, não sei se tu te lembras, aquelas massinhas que iam ao forno. Perfeitamente, sim. Eu fazia isso para os meus colegas na escola, e depois com o dinheiro que eu fazia de vender ia comprar mais material e reinvestia e publicitava. Lembro-me de ter lançado, depois começar a fotografar para pôr no Facebook para vender às minhas amigas e elas verem as peças que eu tinha. Acabei por ir fazendo algumas coisinhas sem me aperceber. Mas se me dissessem há bem pouco tempo, e até mesmo quando eu comecei a fazer consultorias e a fazer os meus primeiros e-books, que eu iria viver exclusivamente disto e que não iria trabalhar por conta de outrem, eu não ia acreditar. Tanto que eu demorei muito tempo a tomar essa decisão, a achar que iria conseguir fazê-lo, mas nunca foi a minha ambição, nunca fui daquelas pessoas assim, não, vou criar um negócio, vou ser empresária, vou ser... Não era mesmo aquilo que eu achava que ia Houve fazer. ali um momento, uma espécie de momento de transição, não é? Em que tu realmente começas a dar esse apoio a empreendedoras e a empresários, não é? Que queriam criar os seus negócios no digital. E depois acabas por te estabelecer por conta própria, não é? E teres a empresa que tens hoje e os negócios que tens hoje, que eu referi na introdução do podcast, mas nessa fase mais transacional, ou seja, como é que surgiu a primeira pessoa, ou a primeira empreendedora ou empreendedor na qual tu percebeste que tinhas ali uma oportunidade
para seres útil àquela pessoa e ajudar aquela pessoa a criar o seu negócio, a criar ou a exponenciar o seu negócio no digital. Sabes que eu acho que foi mais ou menos, alguns entre 2017 e 2018, que eu comecei com uma colega mais numa perspectiva de ajudar bloggers, porque na altura, lá está, ainda não era tanto os influencers, ainda eram muitos bloggers, só que havia muitos projetos amadores, muitos blogs amadores. E nós que... Chamava-se Blogger Engagement, agora é Marketing de Influência, na altura era Blogger Engagement. Mas aquilo havia coisas muito pitorescas e tu lembras-te, Sim. era tão fácil criar um blog no Blogspot, aquilo que fazia-se ali 5 minutos, uns quantos cliques e aquilo estava criado. Mas eu e ela tínhamos estudado marketing, começámos a estudar SEO, posicionamento nos motores de busca, depois como é que podíamos usar as redes sociais para gerar mais tráfego, como é que podíamos profissionalizar, storytelling, redes sociais, enfim. Começámos a estudar todo este ecossistema e depois já tínhamos a experiência de alguns anos a trabalhar com marcas e, portanto, como é que nós podíamos rentabilizar um blog com os afiliados, com anúncios do próprio Google, o Google AdSense, como é que podíamos chegar a parcerias e começou assim, começou nesta colaboração. Mas, entretanto, fui sempre trabalhando por conta de outrem, fui continuando a fazer estas pequenas consultorias a alguns bloggers, mas isto ainda tudo muito em off, que tinha vindo deste projeto, porque eu, entretanto, tinha aceito este novo desafio profissional, ainda estava aqui a apalpar terreno, e só de 2019 para 2020, que foi quando eu estabilizei mais a minha vida pessoal, é que eu disse, não, agora vou começar a divulgar mais aquilo que eu faço, estas consultorias para bloggers e para influencers. Depois vem o Covid, vem aqui esta pandemia, nós vimos para casa, eu perdia 3 horas por dia ou mais em transportes, de repente passei a ter esse tempo para mim e olha, eu acho que estava no sítio certo à hora certa, não é? Já tinha aqui uma boa comunidade de pessoas que me conheciam pelo digital, por exemplo no Instagram, no Facebook, já tinha aqui uma comunidade interessante de pessoas que tinha visto este progresso e que já sabia que eu já trabalhava há muitos anos, que eu fazia parcerias, que eu sabia envolver a comunidade. E com a pandemia, muitos influencers pediram mais ajuda, mas também os negócios que estavam no offline, de repente perceberam que se não estivessem no online iam cair em esquecimento e não iam conseguir faturar de forma alguma. E eu estava lá no sítio certo, à hora certa, tinha sido a altura em que eu tinha decidido comunicar e, portanto, de bloggers, influencers, isto naturalmente foi começando a evoluir para pessoas que tinham negócios e queriam comunicar no Instagram. E então acaba por ser assim, de uma forma muito gradual, que a coisa acontece, portanto, migrando de bloggers, que era a minha praia, para pequenos negócios. E, entretanto, crias também a Academia BB, que é, no fundo, a tua academia de formação, no fundo, para as pessoas com as quais tu acompanhas, não é? Em que tens um programa de acompanhamento e também de convidados, não é? De pessoas que também abordam determinados temas. Não queres explicar um bocadinho o que é que consiste a Academia BB? Imagina uma Netflix de empreendedorismo. Basicamente, o meu conceito para a Academia BB era este. Eu já estava em plataformas de subscrição com conteúdos semanais ou mensais de marketing, já tínhamos isto para várias áreas de negócio, para fitness, para finanças, etc. Mas eu, quando comecei o negócio, eu percebi que me faltava muito mais informação para além do marketing. O marketing era uma ínfima parte daquilo que nós precisamos quando estamos a gerir um negócio. Faltava-me o conhecimento legal, o que é que eu preciso ter no meu site, termos e condições, quais são as questões contabilísticas, como é que eu faço gestão do meu tempo, como é que eu combato o síndrome do impostor, ou seja, nós precisamos de tantas coisas como empreendedores e eu não tinha um espaço de aprendizagem contínua ou que me fosse sempre dando conteúdos e informações relevantes para eu começar a desenvolver o meu negócio. E a Academia vem nesse sentido. A minha ambição era essa, era ter um espaço de aprendizagem contínua, uma espécie de Netflix, em que todas as semanas sai um episódio diferente de empreendedorismo. E o objetivo é sempre o mesmo, é ajudar os pequenos empreendedores nos seus negócios, a criar e a desenvolvê-los em áreas desde o marketing, desenvolvimento pessoal, questões legais, websites, enfim, tudo aquilo que um empreendedor precisa para gerir o seu negócio e que vai muito além de marketing. É por defeito meu, não é? A categoria de marketing é que ela acaba por ter mais aulas, há sempre à segunda-feira há uma aula nova, mas não exclusivamente. Por outro lado, queria também que a Academia fosse um palco para os pequenos negócios que eu fosse acompanhando e dar oportunidade sobretudo a mulheres, porque a Academia, quando foi criada, o meu público eram mulheres empreendedoras, e ter aqui um espaço para estas mulheres comunicarem aquilo que fazem, psicólogas, terapeutas de todas as áreas, contabilidade, direito,
especialistas em websites, em copywriting, já tivemos tanta coisa tão útil para empreendedores, e este é o conceito da academia, é uma espécie de Netflix de empreendedorismo. Adoro esse paralelismo. Né? A par disso, tu, ao longo destes anos e deste período, foste criando vários conteúdos digitais, desde e-books, e não só. Tu tens, por exemplo, um planner para gestão de redes sociais. Não sei se nos podes explicar aqui um bocadinho também desse projeto, que eu imagino que seja é mais uma ferramenta para não só as pessoas para as empreendedoras e empreendedores que tu acompanhes, não é? É algo prático que vai ser útil no seu dia a dia, como também a outras pessoas para quem isso possa ser prático. Fala-me um bocadinho desse planner. Eu adoro digital e adoro tecnologias, sou uma geek assumida, mas há uma coisa que eu nunca vou conseguir substituir na minha vida, que é o papel. Então eu andava sempre com papéis e papelinhos, cadernos e caderninhos para tirar ideias, porque tudo era ideias, tudo é conteúdo, e eu dei por mim já na altura do blog a apontar o que é que eu ia criar para cada dia, não é? Para cada artigo do blog, e dei por mim a criar documentos à mão. Depois passei-os para o computador em Excel, mas eu continuava a ter coisas à mão. E este foi um projeto que estava engavetado há muito tempo, lá está o maldito síndrome do impostor, né? que às vezes nos impede de tirar as ideias do papel, mas que este ano finalmente... Esse maroto que aparece, sim. Mas nós eventualmente conseguimos dar conta dele. E este planner foi mais um exemplo disso. Tenho aqui comigo. Este é um caderno, é um planner infinito, ok? Isto é para empreendedores que gerem as suas redes sociais. Tem aqui espaço para preencher os seus conteúdos, para anotarem as suas estatísticas, a sua faturação, para planearem os posts, para planearem stories. Porquê é que eu digo que ele é infinito? Porque ele vem com uma caneta. Isto é um tipo de papel específico, quase aquele quadro branco, em que nós podemos escrever e apagar. Ou seja, passou aquela semana, eu publiquei, eu apago e volto a escrever. Portanto, isto pode durar a vida inteira e, portanto, nós estamos sempre a criar conteúdo, estamos sempre a mudar aqui o nosso negócio e, portanto, tenho aqui páginas para gestão de negócio também. E é algo que está connosco, é leve, é muito fininho, é muito portátil e que, em vez de andar com papéis e papelinhos, é mais amigo do ambiente, é super prático e podemos ter tudo aqui apontado, depois tiramos uma fotografia, passamos para o computador e temos aqui tudo apontado. É uma ferramenta que vem ao encontro daquilo que é o meu propósito, não é? Que é facilitar a vida dos empreendedores e a vida daqueles que criam e gerem negócios, porque isto era algo que eu consegui para mim, e que já queria ter feito há muito tempo, em parceria com a Infinite Book, também uma empresa portuguesa, uma startup portuguesa, que teve esta ideia genial de criar cadernos infinitos, que portanto são muito mais amigos do ambiente e que fazem com que nós deixemos de andar com estes cadernos e caderninhos. Eu perdi a conta, a quantidade de cadernos que tinha, e depois perdi a informação, não é? Porque eram tantos. Certo. Gostava muito também que me contasse aqui como é que se dá esta evolução de ti enquanto empresária e empreendedora para depois a criação de uma outra empresa que é de gestão de redes sociais, ou seja, para os empreendedores e empresários que não conseguem eles próprios e as suas equipas fazerem essa gestão, tu criaste uma solução e criaste a tua própria agência. Explica-nos, que é uma coisa também recente, e como é que decidiste, como e quando é que decidiste dar esse passo grande na tua carreira de empresário? Eu comecei a fazer gestão de redes sociais. Eu, trabalhando em departamentos de comunicação, como sempre trabalhei, acabava por fazer gestão de redes sociais, para além das do blog, fazia das empresas onde trabalhava. Quando comecei a fazer as consultorias, mesmo sem o divulgar, eu percebi que estes pequenos empreendedores, estes pequenos negócios, havia muitas pessoas que percebiam que precisavam das redes sociais, mas que não tinham tempo, ou conhecimento, ou paciência para estudar sobre isso. Então às vezes perguntavam: Bárbara, tu não fazes isso, tu não fazes gestão de redes sociais, ou não conheces quem faça? E eu ainda sem saber como precificar, ainda sem saber como fazer, mas sempre com vontade de fazer coisas diferentes, e olha, e por que não? E foi assim que timidamente comecei a fazer gestão de redes sociais, alguns pequenos negócios que me contactavam, e isto foi evoluindo, de tal forma, eu depois coloquei essa informação no meu site, e depois o Google foi-me ajudando, não é? Foi ranqueando cada vez mais o serviço, até eu colocar numa posição bastante vantajosa. Os pedidos de orçamento começavam a chover de forma orgânica, e às tantas eu já não tinha mais mãos para medir. Bárbara, já não conseguia, além de tudo o que fazia, ter mais clientes, mas a procura continuava a aumentar.
comecei a aumentar a equipa, pus algumas pessoas a trabalhar comigo e sentia era que, como eu estava a divulgar os serviços em meu nome, o serviço estava a ser divulgado no meu site, que as pessoas ficavam talvez um pouco desiludidas por não ser eu a fazer a gestão delas e ser alguém da minha equipa. E então eu percebi que não poderia continuar a comunicar esse serviço de gestão de redes sociais em meu nome e que precisava ter uma marca corporativa, porque o plano a longo prazo seria que eu pudesse fazer a supervisão e eventualmente me tornasse apenas sócia ou administradora da empresa, mas que eu tivesse uma equipa que tratasse de tudo isso e dos clientes e que eu não tivesse esse papel ativo aí, mas que tivesse o papel ativo na minha marca pessoal, nas minhas formações, etc. E é assim que surge a Magnet Media. Surge dessa necessidade de mostrar aos clientes que já somos uma equipa, que temos designers, que temos gestoras de redes sociais, temos coordenadora de projeto e que eu estou presente na empresa, coordeno as coisas, mas que não sou eu que estou lá na prática. Claro que se for preciso consigo fazê-lo, mas que a ideia será cada vez mais que a agência seja autónoma e que eu tenha cada vez um papel menos ativo e mais de supervisão do dia a dia, e a agência surge assim. Surge pelo aumento da procura e falta de capacidade de resposta da minha parte. Certo, certo. E tu, e bem, como empreendedora que és, vais estando atenta às oportunidades, no fundo, que o mercado te está a trazer e, portanto, e vais à velocidade que o mesmo te vai proporcionando essas oportunidades. E que bom é, deixa-me te dizer, estar aqui deste lado e ir acompanhando o teu percurso, que tem sido muito interessante e bem sabes que é uma honra para mim ir acompanhando e ir vendo o teu sucesso tão de perto. Por falar em sucesso, 2024 também trouxe aqui um projeto muito interessante, que foi o teu primeiro livro físico, correto? Certo, é verdade. Que eu falei também ali na introdução, não sei se tens aí que possas mostrar, por favor. Eu vou partilhar, sou muito babada com o meu livro. Sim. Aí está. Olha que chiqueza. Do empreendedorismo no feminino. Como é que surgiu esta oportunidade? Como é que contornaste aqui o teu síndrome de impostor quando surgiu este convite, mais de uma editora como a Leia, que te dá esta oportunidade para, enfim, para pôr o teu primeiro livro num tema que te é tão querido e que tu tão bem sabes dele? Como é que foi? Conta-me. Olha, eu já tinha abordado algumas editoras. Vamos voltar atrás. Eu já tinha dito que sou filha de professores, não é? Vivi no meio dos livros, cresci no meio dos livros, adoro ler, escrever compulsivamente e, portanto, tinha um sonho de escrever um livro. Já tinha escrito vários e-books gigantescos em que passava tudo o que era o meu conhecimento, mas sempre tive aquele bichinho de um dia vou escrever um livro. E fui atrás, ainda contactei algumas editoras, o plano era mais relacionado para Instagram. E quando de repente eu recebo o telefonema de uma amiga, a Marta Curto, a dizer-me: Olha, vais escrever um livro. Estava em casa dos meus pais, eu lembro-me perfeitamente, e recebo o telefonema dela em agosto e ela diz-me isto: Olha, lembras daquele grande sonho que tu tinhas? Eu dizia: Marta, sei lá, eu tenho tantos sonhos. E ela dizia: Não, tu tens um em especial. Eu dizia: Marta, sei lá, tenho tantos, o que é que se faz? E ela: Olha, vais escrever um livro. Do que me lembro, eu petrifiquei, depois chorei, disse assim: Como assim vou escrever um livro? Olha, falei com a Leia. E surgiu aqui a oportunidade, vais ser contactada para a possibilidade de escreveres um livro, depois vais coordenar tudo com eles, mas isto vai acontecer. Agora a bola está do teu lado. Eu não queria acreditar. Eu acho que só acreditei quando peguei no livro pela primeira vez. E lembro-me, reuni com a Rita, a minha editora na Leia, reuni com a Rita, depois ela ia de férias, depois eu tinha que apresentar a proposta do livro, o que é que eu tinha pensado em termos de sumário, apresentei, fiz uma mega apresentação do que é que eu tinha pensado, estruturar dias ali, uma ansiedade profunda que a administração aprovasse, que tudo aprovasse. Eu, já numa ansiedade profunda, ela diz-me que ok, vamos avançar. Eu assim, eu só vou acreditar quando assinar o contrato. Depois assinei o contrato e depois diz assim, enviei o manuscrito, não é, para aprovação, depois nunca mais diziam nada. Eu assim, pronto, isto vai voltar tudo para trás. Elas vão dizer que está uma porcaria, que afinal voltaram atrás, que acham que isto não tem pernas para andar. Portanto, olha, aqui o impostor até ao fim. Eu só acreditei quando tive o livro na mão. Só nesse momento. Mas fui andando, não é? Isto depois foi numa velocidade muito rápida. Eu acho que comecei a escrever o livro ali por volta de final de novembro, porque entretanto ainda lancei 2 cursos pelo meio, e foi quando eu consegui parar mais, foi ali nas férias de Natal, portanto foi mais ou menos de novembro a meados, final de janeiro que escrevi o livro, para ir para a aprovação, e depois foi tudo muito rápido também, foi mesmo um processo rápido, depois escolher a capa, e depois as ilustrações, e depois já estava tudo on.
foi muito E rápido. como é que, no fundo, para quem ainda não conhece o livro e para quem não conhece, fica aqui o desafio de o ler porque vale muito a pena, mas o que é que podemos encontrar nesse livro, Bárbara? O livro é, no fundo, um guia, um manual que eu gostava de ter lido quando comecei e pensei. Me passou só pela cabeça ter um negócio. São 9 capítulos que vão desde o momento em que nós temos uma ideia até o momento em que queremos expandir ao negócio. E falamos sobre os básicos dos básicos, que é como é que eu testo e valido se a minha ideia é viável, se não é, como é que eu comunico o meu negócio, quais são os primeiros passos, eu defino o meu público-alvo, eu defino a minha área de negócio, eu precifico, quais são os impostos, as questões legais que eu tenho que tratar se quero ter um negócio, o que é obrigatório a ter no meu site ou para vender online, o que é que eu preciso. Temos toda a parte de marketing e comunicação que vai além do Facebook, vai além do Instagram, portanto, email marketing, Google, e depois evolui também aqui para questões de, não digo de desenvolvimento pessoal, mas aquela outra parte que nós empreendedores precisamos também, que ninguém nos diz, não é? O saber dizer que não, o sabermos nos rodear das pessoas certas. Falamos aqui, quando estava a falar na parte da comunicação, obviamente que falo de ti, Marta, e falo aqui da importância da assessoria de imprensa, do falarmos com os mídias, termos, e depois, enfim, toda a rede de pessoas que nós precisamos. Tu bem sabes o quão eu não sabia de todo que tu ias fazer isso e já te disse, fico muito grata e mesmo muito grata pela tua tão simpática menção ao meu trabalho no teu livro. Muito obrigada. Não faria sentido ser de outra forma, não é? Não só conheço o teu trabalho há tantos anos, como eu própria já usufruí dele e sei aquilo que tu fazes pelos negócios, e sem dúvida que é um caminho que às vezes os negócios esquecem, não é? Às vezes estamos tão focados no online e que nos esquecemos que podemos ir à televisão, podemos contactar jornalistas, que não existem só influencers, ainda existem jornalistas, ainda existem aqui outros meios, e faz todo o sentido. Há muitas formas de nós divulgarmos o nosso negócio, os nossos produtos, os nossos serviços, e a assessoria de imprensa estarmos preparados para situações mais sensíveis que possam eventualmente claro. existir e que, enfim, também podem ser menos simpáticas, e que também contar enfim, com este apoio de como gerir determinadas situações. No fundo, e tu falas muito nisso no livro também, que é a importância da rede das pessoas certas, não é? E dos profissionais certos para nos ajudarem aqui a desenvolver o nosso trabalho. Qual é que tem sido, pergunto-te, a receptividade das pessoas ao teu livro? Como é que está a correr? Sabes que agora as pessoas já começam finalmente a dar mais feedback, não é? Porque quando o livro sai ali no final de maio, as pessoas estavam muito entusiasmadas, mas é um livro grande, é um livro com muitas páginas, é um livro técnico, não é? Para as pessoas irem fazendo, tem a parte para irem preenchendo. É um livro de trabalho, é um livro que obriga a pensar, que inspira, mas que também obriga, no melhor dos sentidos, a colocar a mão na massa, não é? As pessoas são desafiadas não é uma história, a pensar. não é um romance, e tem ali a componente de alguns exercícios, ali há alguns exercícios que eu acho que até são difíceis de fazer e consomem o seu tempo, mas finalmente começo a receber o primeiro feedback, e tem sido muito interessante, e obviamente que isto, para quem escreve um livro, não podia ter sido melhor até agora. Só feedbacks positivos, de pessoas que se calhar não estavam à espera que fosse tão completo. Eu tentei que abrangesse um bocadinho de tudo, não é? Vamos até, imagina, contabilidade, direito, estas questões de termos e condições que o negócio precisa, e que, por exemplo, recebi muitos comentários em relação a isso, pessoas que não faziam ideia que precisavam de tudo isto no seu negócio. Pronto, para teres uma noção. Então o feedback tem sido muito positivo, estou muito contente, e quero acreditar que até ao final do ano, que quem já comprou, que consiga lê-lo, e que entre 2025 a concretizar os seus negócios. Bárbara, existe um outro negócio que tu tens também, que é ligado à bijuteria, certo? É verdade. Então conta-nos lá, que marca é essa que tu tens e também porque é que ela existe? Ela chama-se Elace, que é uma mistura de ela, em francês, com aço, de aço inoxidável, uma brincadeira aqui com o nome, e ela surge em 2021. Na verdade, ela não surge em 2021. Eu já começava, como eu te disse, eu fazia bijuterias desde miúda, era um passatempo para mim, tudo o que era manualidades. Eu descobri que fazer bijuteria, fazer estas coisas era um hobby. Fui aprendendo aos poucos, a minha mãe foi me incentivando também, e comecei por fazer isso. Depois comecei por importar algumas peças, e depois tive uma paginazinha de Facebook, na altura nem era Instagram ainda era Facebook, onde revendia algumas peças. E depois em 2021 a minha vida deu assim uma transformação,
E foi nessa altura que eu decidi, na altura foi a minha coach, inclusivamente, a minha coach que até me tinha incentivado, porque é que eu não tinha um hobby diferente, alguma coisa que eu gostasse, e eu uso muito anéis, por acaso agora não estou com anéis, porque estive a dar banho ao cão, literalmente, então tirei-os, mas Que é era lindo, é o é meu lindo fofo, o teu está cão. aqui aos Peço meus desculpa o pés, parênteses. ele está aqui aos meus Sim. pés. Portanto, sempre usei muitos anéis. Toda a gente me via dizer que quase que era uma referência à minha pessoa ter sempre aqui os anéis. E eu acho que lá surge assim, mais uma vez, um negócio a tentar me salvar num momento mais difícil. Que em conjunto foi na altura em que eu me despedi, que eu mudei de cidade, que mudei aqui a minha vida toda, e lá surge aqui também um bocadinho como uma lufada de ar fresco. Hoje em dia tem mais presença offline do que até digital, porque acaba por estar distribuído em vários sítios para revenda. E olha, surge assim, mais um hobby que Tão criei. bom, tão bom. Bárbara, o que é que podemos, o que é que nos podes dizer sobre os teus projetos aqui a curto e médio prazo? Alguma novidade que nos possas contar, que nos queiras contar? Olha, vou finalmente, espero que muito em breve, relançar a minha mentoria individual. Até agora só tinha consultorias avulso que fazia com empreendedores. Estou a refinar aqui o conceito de uma mentoria individual até ao final do ano. Na agência, na Magnet Media, vamos lançar, e estamos só aqui a ultimar nos últimos detalhes, um serviço de brand estético, um serviço em que vamos ajudar empreendedores a perceberem quais são os seus arquétipos e para comunicarem de uma forma mais humanizada através do poder do seu arquétipo, saber quais são os elementos que podem trazer para a comunicação das suas marcas. Por exemplo, para mim, é a caneca de chá, é o livro, são os anéis que as pessoas associam muito a mim, e portanto é um serviço muito personalizado em que tentamos conhecer o empreendedor, isto muito também direcionado para marcas pessoais, para que possam comunicar de uma forma mais estratégica de acordo com o seu objetivo de comunicação. E para já, é isto que eu te posso partilhar. O resto dos serviços continuarão a acontecer, a academia continua a acontecer. Em 2025, com certeza que lançarei novas turmas do curso de gestão de redes sociais, em que ensino empreendedores ou pessoas que estejam no início de carreira e que queiram ser gestores de redes sociais, e aqui pessoas que vão gerir as redes sociais de outros negócios, não as dos seus, ajudá-los a criar a sua profissão como freelancers, seja a full-time, seja a part-time, neste fantástico e maravilhoso mundo digital que nós temos com as redes sociais. Excelente. Bárbara, para terminar, é mesmo a última pergunta que te faço. Porque é que vale a pena ser empreendedor e empreendedora em Portugal, com tantos desafios que surgem? Eu acho que os desafios nós temos sempre, seja por conta de outra, seja sozinhos, nós temos muito mais até quando temos o nosso próprio negócio. Mas que para quem tem um negócio com propósito, para quem sabe o que é que faz acordar todos os dias de manhã, para quem se recorda diariamente do porquê é que começou e porquê é que está a fazer aquilo que faz, há um gosto tremendo. Eu não vou dizer que não cansamos, nós corremos e cansamos, mas é muito mais fácil recuperar o fogo. Há dias em que me apetece atirar a toalha ao chão e depois digo assim: Bárbara, anda lá, claro que não, tu adoras aquilo que fazes, não é? Portanto, é muito mais fácil recuperar o fogo. Eu sinto mesmo isto e dá um propósito muito, muito maior à minha vida. Eu tenho a sorte de a minha área ser uma área digital. Isso dá-me a liberdade que há muito tempo eu sentia que precisava para perder muitas horas por dia em transporte, isso era uma coisa que me consumia. Queria muito ter um cão, não conseguia porque passava muitas horas fora de casa. São pequenas coisas que depois no final do dia fazem a diferença, não é? Eu construir um negócio que me permite viver a vida que eu queria ter. Poder estar mais perto da minha família, não chegar ao final do dia e dizer perdi 3 horas da minha vida. Portanto, isto somado, passado tantos anos, quantos anos é que eu perdi em transportes, sabes, para trás e para a frente? E claro, obviamente, o sentir que estou a ser recompensada financeiramente por isso, as pessoas que se conhecem neste meio, eu achava assim, quando eu for adulta e crescer, eu não vou fazer novos amigos, já tenho amigos. Olha, esquece. Enquanto acho que tu tens um negócio e te abres para isto, para o poder do networking e te rodeias das pessoas certas, conheces pessoas incríveis, vives experiências incríveis, ter criado este negócio abriu-me oportunidades e fez-me viver experiências, emoções, sensações que eu não estava à espera. Eu acho que é maravilhoso quando, e nem toda a gente nasceu para ser empreendedor, e está tudo certo, mas para quem tem esse gostinho, para quem tem esse desejo de pegar num dom, pegar num talento, pegar num hobby e tentar rentabilizá-lo, façam. Nós estamos na melhor altura sempre para empreender até agora. Temos ferramentas
gratuitas, inúmeras, na palma das nossas mãos para fazer acontecer, e mais do que nunca se falou em vidas com propósito e em sermos felizes. Eu acredito que nós viemos esta vida para ser felizes, e essa será sempre a minha missão, e eu quero ajudar as pessoas a serem mais felizes através dos seus negócios, fazerem algo que gostam. E é isto. E com certeza que ajudas. Minha querida, muito obrigada pela tua Obrigada eu. visita aqui ao É Comunicar que nos entendemos e até breve. Obrigada. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!